depois decidimos consultar os astros e as cartas e conhecer melhor este mundo misterioso. Ciências milenárias, a astrologia e o tarô encerram ainda hoje segredos ocultos. Entre crenças e superstições, ciência e religião, o que é certo é que a astrologia ocupa um lugar de maior ou menor destaque na vida de quase toda a gente. Aos que não saem de casa nem fazem um negócio, como temos estado a ver, sem ler o seu horóscopo, os que preferem as consultas ao astrólogo, os que anseiam por conhecer a sua carta astrológica e ainda aqueles que, mostrando-se céticos, não deixam, contudo, de ler atentamente, por curiosidade, as páginas das revistas onde se fala dos signos. E para falar de matéria tão delicada, como já sabem, se nos acompanharam desde a primeira parte, tenho comigo a professora Maia, Paulo Cardoso, Maria José Costa Félix e Fátima Zaira. E agora uma pequena indiscrição. Não é preciso dizerem nomes, eu sei que não iam dizer, também não vos vou pedir. Os políticos também vos procuram? Sim, eu tenho casos. Tem clientes que são políticos aqui em Portugal? Sim. Maria José? Sim. Paulo? Tá bem. Maia. Pronto. Gostava também de perguntar se é possível... agora estão muito mais disciplinados nesta segunda parte. Nem dissemos nada. Por enquanto. O que vale é que os espectadores não podem telefonar e, como tal, também se estivessem zangados, amanhã é que vão ouvir ou depois da manhã. Mas como estamos a começar o ano, eu acho que estamos todos cheios de vontade de saber o que se vai passar e cheios de boa vontade uns com os outros. E espero que isto... Nós somos sempre assim. Espero que esta boa vontade Sempre vá cheios de até ao boa final vontade deste com os ano de 96. Mas, por exemplo, eu gostava de saber, já assumi a minha ignorância, isto é em relação aos espectadores que só a partir de agora estão connosco, se pode fazer, tal como se pode fazer a carta astrológica, e daqui a bocado, se houver tempo, até me vão explicar melhor, neste caso os dois astrólogos e mais a Fátima, o que é a carta astrológica, como é que se chega lá, como é que é a conjugação dos astros, mas se tal como se pode fazer a carta astrológica de um indivíduo, também se pode fazer de um país, de uma empresa, como a Maria José me disse há pouco. Tudo que nasce. De uma empresa, Pronto. de um país, de uma organização, de um partido, de um momento histórico, percebe? Pode-se fazer de E com tudo base isso. nisso, nessa minha primeira pergunta, gostava de saber se não é um bocado arriscado, em certos casos, concretizar-se muito, por exemplo, em relação, ou se são os astros que fazem as suas maroteiras também, às vezes eles andam sempre, não é? Mas podem andar para a frente e para trás. E aí o astrólogo já não pode prever, porque não é bruxo, não é verdade? Não, mas quando eles andam para trás, o astrólogo sabe se eles andam para também trás. mas sabe que vão andar para trás? Não, sabe, está escrito. Ou sabe na altura? Está tudo escrito. Vê-se, vai-se consultar. Então, por mas- exemplo, eu tenho aqui ao pé, na minha mão, mas eu sei que acreditam em mim, umas previsões que foram para o ano de 1995, que ontem acabou, e que falavam em vários países, e que se dizia que a França, portanto, falou-se de Portugal, do Cavaco Silva, do Guterres, do Fernando Nogueira, do PSD, do PS, etc. E em França, que a França destacava-se a proteção ao meio ambiente, não só por parte das organizações não governamentais, como do próprio governo. E todos nós nos lembramos ainda da Mururoa, dos testes nucleares, da reação internacional e etc. Portanto, o que é que se passou aí? Foram os astros que driblaram um bocado este astrólogo? Foi o astrólogo que foi, talvez, longe demais na concretização? É porque os astros falam-nos de probabilidades, percebe? Por exemplo, em relação às presidenciais, daqui a pouco temos a eleição para as presidenciais. Pode-se ver, por exemplo, qual é o candidato com mais probabilidade de ganhar, mas não se pode dizer Uma vai carta ganhar melhor, este. mais favorável. Não é só com a carta e depois vê-se como é que estão os trânsitos para ele, não é? Para aquele momento, concretamente para aquele dia. E pode-se dizer, pelo que os astros dizem, este tem mais probabilidade de ganhar do que aquele. E Pode-se como eu também dizer já isso. percebi, eles também se podem espetar, não é? Agora, Depois não terem ó, Margarida, conduta... porque isso é uma coisa que é muito importante e que parece-me que nós já dissemos há um bocadinho. É porque as coisas não são só astros, percebe? Há a forma como cada pessoa aproveita ou não aproveita os empurrões dos astros, percebe? Se uma pessoa estiver, por exemplo, se um dos candidatos presidenciais estiver com os astros muito favoráveis, mas se ele não estiver a aproveitar aquilo que os astros lhe estão a dar, se calhar o outro vai ganhar, percebe? Portanto, isso... Ou se for mal apoiado, mal informado, que também há umas previsões que falam, mas vai haver uma pessoa que se mostra muito... Cedeu-se, não é? Esse Claro. astrólogo que diz vai haver, cedeu-se e interpretou mal, não é? Mas por isso erradas.
Podia estar a trabalhar com dados incorretos sobre a França. Mas é isso. Porque isto é uma coisa que tem uma grande parte técnica, mas temos de estar a trabalhar com dados corretos sobre as pessoas ou os países. Mas, por exemplo, e não é de nenhum dos senhores, portanto, podem estar à vontade, também não me interessa falar em nomes, mas, por exemplo, outras coisas que eu tenho aqui, como, por exemplo, Mário Soares, isto é em relação ao ano que passou. Mário Soares dissolve a Assembleia da República e vai haver eleições antecipadas ganhas pelos PSD. Isto pode ser lido nos estudos que se fazem e depois pode não acontecer. Porquê? Porque o Mário Soares decidiu... Bom, o Mário Soares parece que teve essa intenção, não é? Pronto. Vê-se o tema do Mário Soares, vê-se o tema da Assembleia da República, vê-se o tema do PSD, vê-se essas coisas E depois todas. teremos finalmente extração e exploração de petróleo em Portugal. Aí julgo que não se pode. Pronto. Depois, aconselho muito cuidado com a saúde da Amália e a Beatriz Costa. Pode-se. Pode-se dizer, claro. Cuidado com a saúde é uma das coisas que pode dizer. Isso a toda a gente, não é? Isso a toda a gente, claro. Pronto. Agora vamos então saber como é que se faz uma carta... Mas deixe-me só dizer uma coisa na sequência disso. Por exemplo, uma pessoa que tenha tendência para acidentes, que é uma coisa que se pode ver no horóscopo de uma pessoa, e essa pessoa pode estar num determinado momento com essa tendência reforçada. E a pessoa diz, olha, tome cuidado, não vá, por exemplo, fazer ski nas pistas pretas, não vá entrar em corridas de automóveis e tudo isso. Mas, evidentemente, que essa pessoa não deve não sair de casa, sai de casa mesmo, só que sai com mais cuidado. Percebe? Portanto, isto, por exemplo, é uma advertência que eu, por vezes, já tenho dado, inclusive a mim própria, que tenho completamente a tendência para acidentes. Portanto, há determinados dias em que eu tomo mais cuidado, por exemplo, a atravessar a rua e tudo isso. Agora, não deixo de atravessar. Maria José, mas eu isso tudo já percebi, só que lembro-me que também houve uma previsão. Eu acho que foi em relação ao ano que passou. De uma pessoa que dizia, eu não sei se era em relação ao Herman, que ele ia ter um acidente ao entrar para a banheira. Aí já é especificar demais. Claro que é. Porque se é uma linguagem simbólica. É evidente. Se é uma linguagem simbólica, Pode ser a mesma coisa que as pessoas perguntam assim, diga-me lá quando é que eu vou conhecer o meu futuro marido e qual é a cor dos olhos. Claro. Isto é uma coisa que nós não podemos dizer, nem nos podem perguntar. Mas as pessoas querem saber estas coisas, porque de facto estão mal informadas. E há pessoas que dizem isso, pois que é o pior. Convém distinguir o pois é, isso é que é mais grave. Por isso é que eu estou a dizer. Porque aproveitam, quer dizer, há pessoas que... Mas também é preciso esclarecer outra coisa. Há pessoas que, mesmo que não saibam tarot e astrologia, têm uma intuição fabulosa. Claro. E que são videntes e que são as mais bem intencionadas do mundo. E todos nós podemos desenvolver eu às vezes digo assim, eu hoje não vou fazer não sei o quê porque há uma intuição que não quero. Ou olho para si e digo assim, não é ótima pessoa. Eu não sei porquê. Pois há um sexto sentido. Também só tenho duas hipóteses, acertar ou não acertar. Mas é muito importante atender a isso. E então essas coisas pode-se confirmar, percebe? Se você tem essa intuição, por exemplo, em relação a uma determinada coisa. Maia, não é nada contra si. E se você vai a um astrólogo ou um tarólogo que lhe diz, reforça isso. Você mais cuidado toma, não é? Bom, agora, então, o que não pode ver é que forçosamente aquilo vai acontecer. Isso é que não pode nunca dizer. Margarida, ainda falando sobre as previsões, já que era o tema que a Margarida queria entrar. Para esta segunda parte. Pronto. Eu também fiz algumas previsões e faço. Mas, por exemplo, fiz, nomeadamente para as eleições legislativas, por exemplo, para a carreira do Benfica nas competições europeias do ano passado, obviamente, este ano já não. Mas isso eu faço em tarot quando tenho duas coisas em confrontação. Ou seja, eu tenho o fulano A e o fulano B e eu vejo qual é o que está mais protegido, obviamente, depois não entrando com as variações do meio ambiente e das influências, e a tendência é para um. Isso em tarot faz-se muito facilmente, porque o tarot é quase um jogo de sim-não. Portanto, o meio ambiente, por exemplo, imagine que uma equipa de um país como o nosso vai jogar à Rússia e nesse dia nevou e está muito frio. Pronto, aí é uma... Ou, por exemplo, a equipa de arbitragem exterior ao seu poder de previsão e... Exato. Olha, um erro que eu cometi uma vez, ressentir. Um erro que eu cometi uma vez numa final europeia foi ter feito o meu estudo com base nas duas equipas e não ter contado com a equipa de arbitragem. Nunca mais volto a fazer isso. Porque então, a equipa de arbitragem pode ter uma influência decisiva, como nós sabemos, num jogo. E, portanto, teria que analisar as três coisas e não analisei. E foi um erro grave que eu cometi, não volto a cometê-lo. Portanto, quer dizer, nós quando analisamos as coisas, temos sempre que primeiro fazer a exclusão, quando é esse tipo de previsões. Está-se muito arriscado fazer uma previsão para um país, muito. Quando há duas coisas de confrontação, acho mais fácil. Pronto. A exclusão. E depois é tentar contar com todas as influências externas. Maia, diga-me só uma coisa. Qual foi muito arriscado. a previsão que fez até hoje que mais prazer lhe deu em acertar?
A que menos me deu foi o Benfica ter sido afastado da Taça dos Campeões Europeus no ano passado. Acertei, infelizmente. Mas estou a falar a nível de prazer pessoal. Acertei, foi arriscado, havia 50 hipóteses e eu acertei. Oh, Margarida, não sei. Olha, por exemplo, esta última das eleições legislativas, embora, portanto, eu dei a vitória ao PS num jornal, no tal e qual que me pediu para fazer isso, não acertei, quantitativamente não. Portanto, eu dava uma diferença de 18 deputados, foi maior. Deu-me prazer, porque estava em jogo uma coisa pública, é claro, mas também quando eu disse, vai ganhar o PS, a gente disse, mas isso não estás a dizer nada de especial, toda a gente sabe isso, não é? Portanto, quer dizer, mas deu-me prazer, porque sempre que nós fazemos passar qualquer coisa para o público, é sempre importante saber que há isso. Em Fátima. 1994 fiz, portanto, costumo fazer sempre para uma revista todas as previsões a nível de Portugal, portanto, personalidades, artistas, a nível, portanto, nacional e internacional e também países. E, felizmente, não têm corrido mal as minhas previsões. Mas qual foi aquela que consegui mais... prever, não o nome da pessoa, mas, portanto, um ataque portanto, tipo terrorismo em Israel, portanto, relacionado com este dirigente que morreu. Portanto, também em relação o atentado ao Yitzhak Rabin? Não o nome da pessoa. Mas não o que nome da pessoa. Sim, um queria acontecer. Portanto, estão escritas, posso provar. Em relação às legislativas, também. E não houve nenhum erro. E agora estou a fazer que para tenha 96 já. ficado com pena de se ter exposto ou de. Talvez, já agora também, portanto, falando em relação à França, não disse, portanto, que ia ser tudo realmente maravilhas, mas não, portanto, deu-me realmente grandes problemas sociais, mas não em relação portanto, a estes problemas, portanto, nucleares e esta situação. Não, isso não. Talvez Pronto, agora vamos tive outra pena de vez não... para 96. Já não Sim. quero saber mais nada do passado. E vamos saber como é que os astrólogos... Pronto, agora têm que ser disciplinados e fazer tudo o que eu quiser. Senão depois não temos tempo. Como é que os astrólogos, e explicam-me sinteticamente, olham para os astros, estudam, veem onde é que eles estão e como é que isso pode afetar as eu pessoas? acho que há duas coisas extremamente importantes, que eu julgo que são as mais importantes, que é a saída do pelotão do Escorpião, entrada em Sagitário. Mas a Maria José não nos quer explicar e o Paulo, e eventualmente a Fátima, mas que já teve mais tempo de antena nesta segunda parte, portanto eu agora daria a preferência a estes dois convidados. Como é que olham para o mapa astral, não é? Sim. E pronto, e falar só um bocadinho sobre os astros, como é que eles estão, como é que se conjugam e como é que isso serve de base para o trabalho de um astrólogo. Em geral, você está a geral, dizer em relação a um horóscopo de uma perceber. pessoa. Bom, isso eu acho que é um bocado complicado para estar a explicar aqui. Nós vemos onde é que estão os astros, vê-se, quer dizer, pelo computador ou numas efemérias, onde é que eles estão. O computador vai ajudar imenso, porque demora-se muito menos tempo. Sim, o computador há programa, claro. Nós demorávamos 2 horas, Sim, 1h30 de cálculos. Hoje em dia um computador faz em poucos segundos. É uma ajuda extraordinária. Portanto, Vê-se onde é que estão os planetas, vê-se que aspectos, que ângulos é que eles estão a fazer em relação aos planetas no horóscopo natal da pessoa e depois isso tem um determinado significado. Pronto, mas isso, portanto, isso é um processo complicado que não dá para explicar. Há talvez uma maneira fácil. Um horóscopo é um organismo. Um organismo tem pontos mais delicados, outros mais fortes. Uma pessoa tem um fígado mais frágil, tem os pulmões mais fortes. E em dados momentos, de acordo com o movimento dos astros, eles vão tocar naquele fígado ou naqueles pulmões. E, nessa medida, essa pessoa está mais ou menos exposta a situações mais delicadas ou menos delicadas. E há, digamos, aspectos positivos. Há planetas positivos, como, por exemplo, o Júpiter ou o Sol, etc, etc. E há, digamos, planetas com energias mais complicadas de resolver. Então, deixe-me concretizar. Eu sei que o Paulo está a preparar há alguns meses um trabalho que é para depois ser editado. É isso mesmo. É assim, se eu mostrar um dos signos que... Eu penso que esse trabalho ainda não acabou, já acabou. Já está acabado, aliás, pode ser mostrado neste momento, não é? O que é que eu fiz? Se eu mostrar agora um signo, nós vamos perceber... O que é que eu vou mostrar? Eu posso falar das características de um dado signo, de ver como é que ele se comporta, como é que ele é, como é que ele se comporta a nível amoroso, afetivo... Então vamos ver dos signos. Então vamos ver o Leão. Está bem. O Leão é dominador, cintilante,
autoritário, mas benevolente. O que é certo é que ele se entrega profundamente às suas convicções, acredita com entusiasmo nos seus sentimentos, acredita também que se pode dar à vida uma dimensão mais elevada e, acima de tudo, mais nobre. Ele não gosta das pequenas medidas. Para si, o grande é belo. Tudo quanto é deslumbrante, espetacular e majestoso se pode associar ao leão. Ele é, por natureza, nobre, fulgurante e superior. Requintado, caloroso, divertido, o leão é um sedutor por natureza. Ele corteja e deixa-se cortejar, envolvendo-se no romance com sinceridade, exuberância e entusiasmo. Eu gosto, logo existo, proclama o leão. Caloroso, excessivo, por vezes tirânico, orgulhoso e individualista, o nativo deste signo está sempre ao serviço de uma paixão. Odeia a vulgaridade, a mediocridade e a qualidade é, para ele, muito mais importante do que a quantidade. Se você ama um leão, prepare-se. Vai ser bombardeado com atenções, presentes e jantares à luz da vela. No amor é apaixonado, idealista, sincero, mas também ciumento. Decididamente, o leão só estará como peixe na água numa profissão em que possa brilhar, em que possa estar em evidência. Uma reunião de trabalho com este nativo é um espanto. Fala o tempo todo dos sucessos e dos lucros fabulosos que aquele projeto irá trazer a todos. No final, se não puder dar autógrafos, pelo menos recebe os aplausos de todos os presentes. O carro típico de um leão poderia ser uma verdadeira peça de coleção, luxuosa e confortável e talvez de 2 lugares. Para sair com a família e as crianças, o leão teria de certeza uma carrinha último modelo e de bom gosto, claro. O nativo de Leão vê nos seus filhos um motivo de orgulho pessoal. São bons, ótimos, é óbvio, eles têm a quem sair. Os defeitos do leão seriam, por exemplo, o seu lado um pouco tirânico, orgulhoso, individualista, exagerado. Ele ama, talvez, excessivamente a ostentação. Há quem diga que é snob. E, por exemplo, o seu pecado mortal, a soberba, claro. É pomposo, exuberante, egocêntrico, mas galanteador. Os animais que, pela sua imagem ou pela sua simbologia, mais se assemelham a este signo são, além do próprio leão, o galo, o fazão e o pavão. O nativo de Leão aprecia os rituais, a pompa e o brilho. Por isso, quando vai ao cinema, prefere filmes onde reine o luxo, os ambientes requintados, o poder luminoso e, acima de tudo, um certo deslumbramento. Apostamos que gostou de Cleópatra e de O Último Imperador. Já tentou imaginar quais as partes da casa que têm a ver mais com este signo? Não? Ora bem, o leão está associado a uma certa pompa, à exibição e ao esplendor. Daí que, numa casa, a sala de visitas, ou seja, o salão, onde se pode expor o seu melhor, sejam uma referência muito especial para ele. Resumindo, aquelas zonas onde ele pode sempre estar em palco. São do signo Leão, Nicolau Breiner. Pronto, e agora, olha, as pessoas ficaram cheias de curiosidade de saber mais quem é que era do signo do Leão, vão ficar muito tristes porque escolhemos entre os vários signos o Leão, mas perceberão que há um condicionalismo que é o tempo. Se quiserem saber mais, porque vejo, o trabalho já está concluído. Isto é assim, isto foi uma cassete. Até estava aí escondido. Isto é assim, foram 6 meses de trabalho e com aquele homem maravilhoso que parece que ele percebeu. Vamos lá, nós tínhamos um texto, nós levámos 6 meses a tentar encontrar quais são as melhores características e, entretanto, há outro. Vamos lá, isto é um trabalho de divulgação que tentou afastar-se um bocadinho daquele tipo dos almanaques dos vários signos. Porque a minha ideia neste momento é dinamizar e divulgar a astrologia de uma maneira mais estética, com um condimento mais cultural, talvez.
mais E é cultural isso que está... e muito apetecível e claro e objetivo ao mesmo tempo. Justamente. Portanto, agora, Mas, só Margarida, quero... para quem não quiser ver televisão e quiser ter um livrinho de bolso com estas características todas, Então diga lá, Maia. também já saiu na revista Elle um livro, um suplemento, que é um livro, uma oferta da revista Elle, escrito por mim, com 48 páginas, com as características de cada signo, não, com as características de cada signo, diga algumas coisas que tu também dizes sobre Leão, claro, teria que as dizer, não é? E também com algumas tendências para 96. Senão nós não acreditávamos em nada. Se vocês não fossem coincidentes no geral, é porque... claro que sim. Alguma Claro coisa... que sim. Agora, eu só quero saber uma coisa. Pronto, isto são as características do leão, não é? E depois há o ascendente, que também é importante. Há o ascendente, há a Lua, há o Mercúrio, Vênus, Há aqueles todos. há uma série de coisas. E depois é certo que, por exemplo, um leão casado com um carneiro que Isso não poderá se pode ser dizer uma relação assim, melhor não se do pode- que... Isso fala-se muito, mas eu acho que não se Perguntam pode muito e dizer. dizem, mas fogo com fogo, isto deve ser uma Mas relação... depende, por exemplo, se é uma tem que ser relação bem- sentimental, onde é que está a Lua dessas pessoas? Onde é que está a Vênus, que é o planeta Pronto, da portanto, é afetividade? precipitado É precipitado. dizer-se que Pode-se dizer, os gêmeos... conversa de salão. Tendencialmente pode-se Até dizer conversa de salão, Conversa não é? de salão. É, Na pode realidade ser. tem que se fazer... Tendencialmente são pessoas que poderão dar-se melhor por isto ou por aquilo, mas caso a caso, carta astrológica, a carta astrológica é que se vê. E o Grande roda, a grande roda também, é que mais se uma vê. vez, entra, Para não ser é? a certo, tem que se fazer os dois horóscopos, Ah, tem que sim. se fazer um terceiro horóscopo, que é o horóscopo composto, e que então que vai falar da relação. Isso aí pode-se dizer. Agora vou reservar os nossos minutos finais a saber, por exemplo, no seu caso, Fátima. A Fátima tem estudos e previsões para Sim. este ano? Estou a fazer agora, portanto, para 1996. Por acaso sucedeu uma coisa até bastante engraçada, porque antes de ontem, pronto, embora seja realmente para 1996, estava a fazer acerca de, portanto, do Benfica e do Manuel Damasio e fiz pelas cartas do tarot. Geralmente faço quando tenho, portanto, os dados, portanto, data de nascimento, portanto, e hora, portanto, de cada pessoa, faço, mas, portanto, as cartas do tarot é sempre um pouco portanto, de ajuda. Olha, Deu um problema. problema. Ao Benfica, diga depressa. É importante para si a hora de Corrupção nascimento? é complicada. A hora de nascimento? Sim, É bastante para a importante. Maia não é, portanto, quem não souber... a que Não, hora- eu tento, portanto, se puder, conjugar as duas coisas. Pronto. Quando não se sabe a data de nascimento Ultrapassa e a isso de hora, outra maneira. exato, Bom, portanto, mas através então, das como é que cartas. funciona? Eu já vi que temos aqui uma benfiquista. Deu-me, Espero que não seja uma apaixonada do Damasio, uma vez que Não, eu... por Damasio, acaso, seguramente. por Já acaso está foi uma ocupado. coincidência engraçada, porque eu fiz isso por volta das 3 e tal, 4 da manhã, e depois vim a saber que então tinha saído a tal notícia portanto, no público, às 9 horas da manhã, julguei, portanto, quando saiu o jornal. Portanto, antecipei Então um eu bocadinho já não antes. quero saber, já não quero saber isso, já está. Vai ser um ano muito complicado. falar de 96. Provavelmente o Manuel Damasio poderá sair. Mas eu agora já não quero o Damasio em 96. Ah, pode sair em 96. Sim. Portanto, em 1996, relacionado com o governo, o engenheiro Guterres vai passar por bastantes dificuldades, principalmente depois de abril. Portanto, toda a fase de verão, setembro, outubro, vai mais ou menos, portanto, passar uma fase mais ou menos equilibrada. Depois vai, na minha opinião, portanto, estagnar. Os meses piores, na minha opinião, são fevereiro, março, até mais ou menos meados de abril. Vão surgir problemas ligados, portanto, aos militares que Portanto, foram atenção, enviados, só portanto, para a quero chamar a atenção Bósnia. ao Sr. Primeiro-Ministro, se nos viu, já ficou a saber mais ou menos... O governo que dele vai, acontecer. na minha opinião, vai ter um saldo positivo, mas vai deparar-se com grandes problemas. Bom, daqui a Principalmente a nível social, vai ter dificuldades em conseguir cumprir com a maioria das promessas. Daqui a Nas poucos dias vamos ter as presidenciais. presidenciais. Professor Cavaco Julgo que... Silva... Não. Na minha opinião, acho que vai ficar... talvez não vá ficar tão longe como a maioria das pessoas pensam, mas não acredito que ele ganhe. Então quem é que ganha quanto Na minha opinião, vai ganhar... O Dr. Jorge Sampaio. Sim. Por pouca margem, mas vai ganhar. Na minha opinião, por uma diferença não tão pequena. Mas, então, não tão pequena, portanto, de Cavaco Silva. Mas, E então o que é que vai acontecer com o professor Cavaco Silva? Pode estudou isso ou não?
Eu acho que depois de ele perder, portanto, vai ser mais uma espécie de derrota, portanto, uma segunda derrota. Vai tentar, portanto, se afastar e acho que é o que faz melhor durante algum tempo. Na minha opinião, acho que o doutor Cavaco Silva vai ainda ter possibilidades de poder vir a ser presidente, mas atualmente não. Pronto. E há faz melhor daqui a 4, 5 anos para ele. Importantes para o mundo ou para o país em 96, que queira destacar, uma vez que depois quer ouvir os outros. Vamos ter, em 1996, uma tendência muito grande novamente para fogos, na minha opinião. Problemas com acidentes e explosões muito complicadas. Aqui em Portugal? Sim. E, portanto, a nível social, religioso, não só esta situação da IURD, portanto, acho que as pessoas... portanto, eu acho que 1996 vai ser bastante importante para conseguir passar, na minha opinião, uma espécie de prova. Quer dizer, eu acho que mesmo depois de Plutão ter saído de Escorpião e ter passado para Sagitário, eu acho que isso também vai trazer uma influência muito grande, neste caso, relacionado com o nosso país, numa espécie de prova que nós vamos passar. Eu acho que a prova vai ser muito difícil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Agora não a deixo entrar porque já vou ouvi-la toda. Não, mas é que só a iniciativa está vai valer a pena, portanto, passar esta prova. Muitas pessoas não vão acreditar. Eu acho que vai ser um ano muito complicado. Mas vai valer a pena porque... mas vai valer a pena? Sim, vai valer a pena. Eu acho que depois de... E a nível internacional, passar temos muita gente através da RTPI connosco? A nível internacional, assim, de destaque assim, maior, talvez, já agora que, portanto, falámos em relação, portanto, à França, a França vai entrar numa quebra muito grande, falta de identidade. Este problema social, portanto, atual, vai, na minha opinião, atingir... não, acho que vai se agravar bastante. Maia. E alastrar. Eu não faço previsões deste tipo, a menos que especificamente me peçam, portanto, não faço. E, portanto, não sei nada do que se vai passar nem com Portugal, nem com os outros países. E para as presidenciais não fiz qualquer tipo de previsão, porque não me pediram. Pronto. Portanto, não me vou pronunciar sobre isso. As previsões globais para os signos de tendências, os signos mais favorecidos, quanto a mim, este ano vão ser os signos de ar, ou seja, Gêmeos, Balança e Aquário. Sagitário vai ter também um ano bastante importante de afirmação pessoal, embora um ano de luta. Caranguejo vai ter um ano um pouco melhor, sobretudo a nível afetivo, porque são esses os signos que, segundo os meus estudos, têm as melhores influências do tarot. Então, coitados dos leões. Leão não, pois. Leão tem um ano bom a nível de intercâmbio de ideias, a nível de desenvolvimento de ideias, mas não tanto a nível prático. Ou seja, muitas coisas não vão passar mesmo para a prática. Ou seja, vai ter uma certa incapacidade de levar à prática todos os seus projetos. Agora, é um bom ano de crescimento. Agora, isto é genericamente para Leão. Claro. Não se define isto, Margarida. Está bem. Aliás, eu nem disse qual era o meu signo. Mas eu sei que é Leão. Com todas estas limitações de estar a falar em genérico, só queria deixar aqui uma palavra. Os aquários parece-me que são os grandes beneficiados de 1996. Concorda, Maia, também disse isso. Os aquários são signos de ar justamente pela mesma razão. A meu ver, também, os escorpiões, touros e virgens estão já numa espécie de segunda linha depois dos aquários. Pronto, primeiro os aquários. Quero ser breve nisto para não... Alô, aquários, atenção, é o vosso ano. Agora, Maria José, vou terminar o programa consigo, por isso é que eu não a deixei falar. Quero saber se concorda com isto tudo e se é possível... Bem, eu este tipo de previsões, como a Fátima faz, eu não faço também. Mas eu queria dizer que a entrada do Urano em Aquário é extremamente importante para os aquários, mas é também extremamente importante para os leões. E não só porque eu acho que sempre, quando um determinado planeta tem uma influência importante num signo, tem a mesma importância no signo oposto. Não se pode estar... Talvez os aquários, para os aquários vai ser ligeiramente mais fácil do que para os leões, mas eu acho que não se pode estar a separar isto assim. Mas se eles não estão lá em cima e os outros... Não, e eu acho que isto é uma coisa muito importante, a entrada do Urano em Aquário. É muito importante em termos de abertura de horizontes, de novas janelas que se abrem, de liberdade. Por exemplo, para os leões, eu acho que é muito importante os leões verem que, no fundo, mais importante do que serem aplaudidos, do que as pessoas dizerem, fazerem muitos salamaleques e tudo isto, é darem-lhes o devido valor. Portanto, quer dizer, no fundo, eu acho que isso é uma coisa, o verdadeiro valor.
E acho que é super importante, como eu estava a dizer há bocadinho, a entrada do Plutão em Sagitário. Pronto, era com isso que eu acho que o Plutão, por isso é que eu a deixei de o Plutão esteve 11 anos, penso que foi 11 anos mais ou menos em Escorpião. Eu acho que isto para a humanidade toda e para algumas pessoas em particular foi uma coisa extremamente difícil, porque Plutão e Escorpião têm que ver com regeneração, portanto morrer para renascer. Quer dizer, houve uma série de coisas que tiveram de ser deitadas fora, portanto, morrer para que outras pudessem nascer. Agora, resta-se, e isso é um alívio, a saída do Plutão, do Escorpião, é um alívio. Agora, resta saber, e eu acho que isso também é uma coisa importante, resta saber se durante a passagem dos 11 anos do Plutão em Escorpião, as pessoas, portanto, a nível individual e a nível coletivo, fizeram todas aquelas transformações, aquela regeneração, aquele trabalho em profundidade, a que foram obrigados. Para agora poderem Porque é evidente que se não beneficiar, tiverem feitos, não beneficiam deste alívio. Para essas não vai ser alívio, percebe? Portanto, isso eu acho que é muito importante. A nível global, A nível 1996 global, é um ano mais brilhante é muito e mais liberto, portanto, mais, não é bem mais leve, mas mais arejado, portanto, com maior libertação. Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante de se dizer, não é? E então eu fico muito contente com essa ideia de que 96... para todos e para lutarem e para, de facto, lutarem pelas coisas que querem abnegadamente, porque é um ano de influências que permitirão, pelo menos, as pessoas não terem tanta carga e conseguirem superar os obstáculos com um pouco mais de força. E lutarem Eu agradeço a todos. Lutarem sobretudo por isso. Agradeço a todos que têm estado aqui. Desejo-vos a todos também um bom ano de 96. Muito obrigada. Depois de um salto ao mundo misterioso dos astros, despeço-me também com sinceros votos de que 1996 seja realmente um feliz ano novo e de alívio, como vimos aqui.